em 2 Timóteo, no capítulo 1 e verso 6. Este texto foi escrito realmente pelo apóstolo Paulo a um dos seus discípulos chamado Timóteo, que é realmente o nome desta carta. 2 Timóteo capítulo 1 e verso 6. O apóstolo Paulo estava muito próximo dos seus últimos dias e escreve aqui algumas recomendações a este jovem, e eu gostaria que nós pudéssemos meditar neste versículo 6, onde diz: por esta razão te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por esta razão te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu gostaria que pudéssemos meditar exatamente nesta instrução que o apóstolo Paulo deixa aqui a este jovem, mas também nos deixa a cada um de nós. Que nós possamos lembrar e que possamos reavivar este dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo realmente prometeu para cada um de nós. E aqui, se nós olharmos para esta instrução, podemos assemelhar um pouco quando nós olhamos para uma brasa, uma fogueira, quando nós retiramos uma brasa do seu fogo. Poucos minutos depois, aquele brilho começa realmente a morrer e a brasa começa a ficar fria. E quando as brasas estão unidas, elas mantêm o calor por mais tempo. Se elas não são alimentadas, ou apimentadas, ou reavivadas, realmente o que acontece é que esse fogo começa a acabar, começa a desaparecer. E esta lembrança que o apóstolo Paulo realmente nos coloca aqui é para nos lembrar que temos que reavivar o dom de Deus que há em nós. E eu gostava que nós pudéssemos nesta manhã lembrar este despertamento espiritual, restaurar o fogo do Espírito Santo, confrontar com o sono da nossa alma, podermos inspirar com uma mudança de atitudes para que possa existir um avivamento, não que seja apenas uma emoção de domingo, mas uma chama constante de segunda a sábado. Quando nós nos isolamos, deixamos de ter comunhão. Se nós não reavivamos, esfriamos. É assim com o coração que se afasta da presença de Deus. Por isso, neste contexto bíblico e histórico sobre esta passagem, ele aqui, Paulo, que está preso em Roma, ele sabe realmente que o seu tempo na terra estava a terminar. O Império Romano estava realmente a perseguir a fé. Paramos que foi logo de uma altura depois de Nero, dos piores imperadores, que realmente ele não regulava muito bem, no sentido de que ele próprio tinha muitos receios. Ele tinha receio do escuro, e pelo receio do escuro ele pegava em cristãos e no seu próprio jardim os amarrava em postes e fazia ali para que o jardim ficasse com luz. Impróprio realmente que ele incendiou a cidade e culpou os próprios cristãos nesse sentido. E foi uma perseguição de tal forma que nós realmente nos dias de hoje não podemos comparar à liberdade que realmente nós temos. E era assim que os crentes viviam, oprimidos. E é realmente estas palavras que o apóstolo Paulo dá para que realmente este jovem, este discípulo Timóteo, agora pastor que estava em Éfeso,
pudesse realmente aqui sentir este peso da responsabilidade, esta chama da fé que realmente parece que na igreja está a diminuir devido à perseguição. E Paulo envia esta ordem com amor: reaviva o dão, sopra as brasas, não deixes o fogo esfriar. É este realmente o desejo do apóstolo Paulo. E quando olhamos para este verbo que é aqui utilizado no grego, este reviver significa literalmente soprar as brasas. É aqui que realmente nós vemos que é o reacender a chama. Deus não diz a Timóteo: olha, cria um novo fogo, mas diz: sopra naquele que já existe. Tu não precisas de um novo Deus, tu precisas de reacender o teu coração. E é isto que muitas vezes o sono da nossa alma tem esta consequência. Nós encontramos que no livro do Apocalipse, no capítulo 3, nós vemos ali, a partir desse capítulo, nós vemos 7 cartas escritas a 7 igrejas. E nós o que verificamos? Nós vemos logo no verso 1 ao anjo da igreja em Sardes, uma igreja que estava nesta localidade. Escreve: conheço as tuas obras, tens nome que vives e estás morto. Uma igreja. Mais à frente, no verso 16, à igreja de Laodiceia, diz assim: porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Estamos a falar de uma igreja. Se calhar tens reputação de crente, mas estás morto. Se calhar espiritualmente tu hoje estás indiferente. Quando ouves a palavra, não te significa nada. Se calhar andas com um pé no mundo e outro pé na igreja. Nem és frio, nem és quente. Não te queres comprometer com Deus, pois ainda há coisas no mundo que tu gostas. Deus quer que deixes a frieza deste mundo. Hoje Deus quer reacender o teu amor, o teu ministério, a tua fé. Quer realmente que o avivamento comece por ti. E que realmente, se pudesse hoje ser escrito uma carta sobre a nossa igreja, o que é que seria escrito? O fogo, quando nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, é um sinal de vida espiritual, um sinal de comunhão com Deus. Em Levíticos, no capítulo 6, nós temos no verso 12 e no verso 13 uma indicação sobre o fogo que devia estar aceso no templo. Então nós vemos aqui que o fogo sobre o altar nunca se apagará. O sacerdote porá lenha nele cada manhã. Era esta a indicação que tinha que existir. O fogo nunca podia se apagar. E todos os dias o sacerdote tinha que colocar lenha. O fogo era o símbolo da presença constante de Deus. Se o fogo apagasse, era como se Deus não estivesse presente. O sacerdote tinha que colocar todos os dias. Não era apenas uma vez por semana. Não era apenas ao domingo. Mas era todos os dias. Isto implica vigilância. Agora, transportem isto para a comunhão que nós devemos ter com Deus. Não é apenas ao domingo, mas devemos estar vigilantes para que o nosso fogo nunca se apague.
E para isso é preciso colocar lenha. Será que tu tens colocado lenha diariamente? O fogo espiritual é diário. Não há avivamento sem disciplina. Não há poder sem persistência. Não há glória sem lenha. Tens tu colocado lenha no fogo? Nos dias de hoje nós vemos que começam a esfriar. Agora temos muitos tipos de equipamentos para o aquecimento doméstico. Ainda hoje há algumas pessoas que utilizam a lenha para o seu próprio aquecimento. E o que têm que fazer é estar de uma forma regular a aquecer, para que nunca se apague, para a casa não esfriar. O mesmo, a nossa vida não deve esfriar. O nosso espírito, realmente, o nosso relacionamento para com Deus, o Espírito Santo tem que arder. Para isso nós temos que alimentar, colocando lenha. O fogo do altar é mantido pela constância, não pela emoção. Quem quer ver milagres aos domingos, precisa de buscar a Deus durante todos os dias da semana. Sem lenha, até o melhor altar se torna pedra fria. Sem lenha apaga-se o fogo. Sem oração apaga-se a alma. Não há Pentecostes sem antes existir comunhão e oração. Antes do Pentecostes, do Espírito Santo descer, onde é que estavam eles? Estavam reunidos. Tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reparem, estavam todos. Enquanto quando nós vimos, quando o Senhor Jesus apareceu, Tomé não estava. Mas aqui nós vemos que todos estavam reunidos. Para existir esta descida do Espírito Santo, é necessário esta comunhão, é necessário esta oração, é necessário um empenho para que a igreja possa estar reunida. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde se assentavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que maravilhoso que era se nós todos aqui ficássemos cheios do Espírito Santo. O fogo apaga-se quando o coração adoece. Há pessoas que estão espiritualmente doentes, não têm uma febre física, mas têm frieza espiritual. Não perderam o apetite da comida, mas perderam o apetite pela palavra. Quando se diz que realmente vamos escutar a palavra de Deus, vamos nos reunir para adorar, não existe interesse. Há outras coisas mais importantes. É um sinal de frieza espiritual. Não sentes dores no corpo, mas o coração está fraco, está cansado, está sem forças para orar. Todos nós gostaríamos de estar muito bem de saúde, mas quando nos lembram que para isso temos que deixar alguns alimentos, deixar alguns vícios, temos que fazer exercício, o médico nos indica como é que realmente nós podemos estar num nível de saúde superior e diz-nos: olha, o senhor tem que melhorar nisto, tem que passar a um outro nível, para isso tem que fazer isto, e dá-nos determinadas indicações. O senhor tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber,
tem que começar a ter uma alimentação melhor, tem que praticar exercício, para que a gente possa estar num nível de saúde melhor. Mas o que é que acontece? Nós queremos estar no nível superior, mas não estamos dispostos a fazer as recomendações que o médico nos dá. Ou seja, tem que existir mudanças e ações para nós subirmos de nível. Todos nós gostaríamos de estar bem financeiramente, e quando nos indicam que aquilo que temos que fazer, olha, na escola temos que estudar, temos que realmente aprender, temos que desenvolver uma atividade, uma parte profissional, e temos que ser bons naquilo que fazemos. Temos que às vezes deixar de gastar dinheiro em outras coisas. Se queremos estar bem financeiramente, temos que se calhar deixar alguns vícios, deixar o jogo, deixar apostas, sermos realmente pontuais nos nossos trabalhos, sermos empenhados, sermos produtivos, dar-nos realmente o nosso melhor, para que tenhamos aumento, para que podamos evoluir de carreira. Mas custa-nos às vezes ir trabalhar, custa-nos levantar cedo. Sabemos que é necessário fazer algumas coisas, mas não o fazemos. Tem que existir mudanças para subirmos para um bom nível financeiro. Todos nós gostávamos de estar muito bem socialmente, com o nosso cônjuge, com a nossa família. Mas, para isso, temos que investir tempo de qualidade. Todos nós gostaríamos de ser abençoados e que Deus fizesse milagres na nossa vida. Mas no nosso dia a dia somos egoístas, viramos costas a Ele. Achamos que realmente as coisas devem ser desta forma. E o Senhor está-nos a dizer que temos que subir de nível, temos que reavivar o dom, este espírito que existe em nós, para passarmos a um outro nível. Para isso tu tens que agir. Quantas são as pessoas que querem e desejam subir a níveis superiores, mas não seguem a receita do médico, não mudam, continuam na mesma, não há mudança. Assim como um corpo enfraquecido precisa de vitaminas, precisa de exercício e de descanso, o espírito adoecido precisa de alimento espiritual, precisa de disciplina, precisa de comunhão. A doença da alma começa com a falta de movimento. Quando tu deixas de agir, tu deixas de viver. A fé que não é exercitada atrofia. Da mesma maneira como ao corpo. Nós encontramos em Hebreus: fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manca não se desvie, mas antes seja curado. Vemos aqui que o escritor aos Hebreus está a dar este desafio para que a inércia, para aqueles que realmente estão com dificuldades, tenham mudanças de atitudes para que as coisas possam ser superadas. Jesus hoje continua a curar, mas espera que tu queiras ser curado. Nós, se olharmos quando Ele chegou uma vez a um paralítico, a pergunta que Ele fez qual foi? Queres ser curado? Existem pessoas que têm determinados problemas, determinadas doenças, mas habituam-se àquilo e dizem assim: eu estou bem,
Eu peço esmola. Eu estou numa situação assim, mas as pessoas ajudam-me e estou confortável. Eu quero estar assim. Jesus hoje te pergunta: queres ser curado? Ou queres continuar com a tua vida? Continuar paralítico? Muitos não estão paralisados por falta de poder, mas por falta de decisão. Deus cura, mas espera que tu creias. Ou seja, que cures as tuas atitudes, as tuas escolhas e subas de nível. Tem que existir em ti esta crença. Tens que existir em ti um desejo de tu quereres ser curado. Atualmente existem igrejas, existem crentes que creem que alguns dos dons que foram extintos. Como é que Deus vai operar na vida destas igrejas ou na vida dessas pessoas se eles não acreditam que Deus continua a curar? Como é que Deus pode agir nas suas vidas se eles não creem? Como é que podes querer ser abençoado se tu não creres que consegues chegar a um nível superior? Para creres e acreditares que podes ser curado, que podes ser abençoado, implica que realmente estás disposto a querer seguir o médico dos médicos. Que crês que Ele tem esta capacidade de fazer isso na tua vida. Tens que te arrepender dos teus pecados, dos teus maus caminhos, das tuas más decisões. Tem que existir mudança em ti e creres verdadeiramente em Deus. Queres tu hoje ser curado? O problema hoje não é a fraqueza, mas é a vontade de muitos em querer continuarem a ser fracos. A apatia é uma doença da alma curável com um simples passo. Levanta-te. Quem não trata da ferida espiritual acaba a sangrar sobre quem não a causou. A fé é o melhor antibiótico para a alma. Não é a vida que precisa de ser defendida, mas a forma como se vive. Analisa como é que está a tua vida, como é que está a tua alma, como é que está o fogo do Espírito Santo na tua vida. Se o teu corpo espiritual está fraco, levanta-te, come de novo a palavra, ora, mesmo sem vontade, faz exercício espiritual, ajuda, serve, louva, ama. A fé é como um músculo, só cresce quando é usada. Deus ainda hoje quer soprar sobre as brasas que parecem mortas. Ele hoje quer soprar sobre a tua vida. Em Isaías 42:3 nós vemos um versículo que diz: a cana rachada não esmagará, nem apagará o pavio que fumega. Se calhar hoje tu és como uma cana rachada, em que Deus diz que não vai pisar, não vai destruir, apesar de estares fraco. Se calhar o teu pavio sai uma fumaça, estás fraco ou fraca. Se estás aqui hoje,
é porque o teu pavio ainda fumega. E Deus quer soprar na tua vida, quer aquecer o teu coração, quer despertar e reavivar o dom que há em ti, quer que tu te enchas do Espírito Santo. Muitos nós encontramos personagens bíblicas que passaram por momentos difíceis, que foram abaixo. E se calhar tu hoje estás num desses momentos. Estás numa fase de vida que realmente estás fraco, fraca. Nós encontramos Elias, que depois de desafiar os profetas que adoravam a Baal, ele ali confrontou, demonstrou realmente estar firme na fé, ser um dos profetas do Deus verdadeiro. Desafiou-os a poder realmente levantar fogo e orarem para que o fogo caísse do céu. E depois de várias tentativas, aqueles profetas fizeram de tudo, mas o seu fogo não ardeu. Elias, quando chegou a sua vez, até colocou água por cima da lenha, até que orou a Deus e o fogo ardeu. Mesmo que te tenham deitado água, ainda existe fumo, ainda existe algo dentro de ti que Deus quer hoje acender. Depois deste episódio, ele foi perseguido e fugiu com medo. Quis inclusivamente pôr fim à sua vida. Estava num momento em baixo, onde se calhar tu também te possas encontrar e possas estar espiritualmente fraco. Elias pediu para morrer, mas Deus enviou-lhe pão, enviou-lhe água e enviou-lhe presença. O fogo apagou-se no seu coração, mas Deus ainda via uma brasa. E Deus o alimentou, deu-lhe lenha. Quando outros te veem acabado, Deus vê combustível na tua vida. Quando tu vês cinza, Deus vê semente. Deus não apaga o que fumega, Ele sopra. E Ele hoje quer soprar sobre a tua vida. O sopro de Deus transforma cinzas em altar. Nós vemos também em Ezequiel 37, quando vê ali um vale de ossos secos. E daqueles ossos secos, Deus realmente fez um povo para si próprio. Ele, a cada um de nós, éramos ossos secos. Ele quer levantar um povo, quer levantar uma igreja para Ele. A esperança é o oxigênio do fogo espiritual. Deus não rejeita os fracos e Ele reacende-os. A chama mais pequena é preciosa aos olhos de Deus, se brilhar com sinceridade. O avivamento começa de dentro, não de fora. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12 e no verso 11, diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Este é o objetivo. Quando nós olhamos para Timóteo, para reavivar o dom,
O fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, é este o objetivo que nós realmente devemos ver, de estarmos bem espiritualmente. Será que realmente o nosso espírito ferve? Será que nós estamos quentes? Sentimos o Espírito a falar connosco quando ouvimos a sua palavra? Quando ouvimos realmente a voz de Deus? O seu desejo, a sua vontade em fazer determinadas coisas e que nós estamos a servir? Estamos a ser fervorosos? Como é a nossa vida? Como é o nosso dia a dia? Como é a nossa igreja? Este é o apelo para nós subirmos de nível. O avivamento não começa num evento, mas num coração que arde. Não é o pastor ou o pregador que faz o fogo descer. É o povo que prepara o altar. Quando cada um reacende a sua própria chama, o fogo da igreja acende-se. É aí que vemos um reavivamento. Quem quer lume, junta a caruma, a lenha. Será que tu queres lume na tua vida? O que é que tens buscado? A fogueira da fé começa com uma faísca de arrependimento e de mudança. Queres tu realmente passar de nível? Estás disposto ou disposta a que a tua vida mude? És capaz de começar a dar passos que o médico dos médicos te receita? Não esperes que a igreja mude. Se é tu a mudança. Deus não procura celebridades espirituais, mas corações inflamáveis. Não peças um novo Pentecostes se ainda não destes espaço ao Espírito Santo. Existe um ditado nos marinheiros: Deus provê o vento, mas o homem deve içar as velas. Se a tua mudança que queres ver no mundo, o mundo não está a morrer por falta de igrejas, mas por falta de fogo nelas. Queridos irmãos, que cada um de nós possa reavaliar o seu estado, possa fazer um check-up espiritual e que possas reacender o altar da oração, mesmo que seja só 10 minutos por dia. Como é que está a tua vida de oração? Tens todos os dias colocado lenha? Alimenta-te da palavra. Lê até que o texto fale contigo. Muda de atitudes. Substitui o não consigo por vou tentar. Vou tentar subir de nível. Ó Senhor doutor, eu vou me esforçar. Eu vou querer chegar a esse nível. Vou me empenhar. Vou mudar de atitude. Vou demonstrar vontade. Retoma a comunhão. Não te isoles. Vê onde é que estão brasas. Junta-te a elas. Procura realmente irmãos. Reconcilia-te com outros. Pratica a fé. Faz algo esta semana que exija confiar em Deus. Deus, eu vou dar este passo, eu confio em Ti.
Eu creio na tua palavra. Eu vou falar de ti a esta pessoa. Eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou exercitar a minha fé. Fortalece também o corpo, o físico e o espiritual. Dorme bem, come bem, ora bem. Quem quer cura tem que deixar de amar a doença. Será que tu gostas de como tu estás? Não queres ir a um nível superior? Quem quer força tem de começar a exercitar. Começa a dar uns passos. Depois vais ter capacidade de começar, se calhar, a caminhar mais acelerado. Começar a correr. É assim. Devemos exercitar. Quem quer fogo tem que oferecer lenha. O Espírito Santo não sopra sobre cinzas frias, sopra sobre corações dispostos. Por isso, que possas te levantar para um novo nível de vida. Tal como Jesus disse a Lázaro: sai para fora. Deus hoje te diz: levanta-te, sai da apatia, sai do medo, sai da vergonha, sai da frieza, sai do conformismo. Chegou a hora de mudares ações e atitudes. Chegou a hora de deixares a doença da alma e voltares à força do Espírito. Chegou a hora de subires de nível. Hoje Deus quer reacender o que tu deixastes arrefecer. A chama do passado não acabou. Está à espera do teu sopro de fé. Da mesma forma como Elias fez o altar e encheu com água, mesmo que o teu coração esteja molhado e esteja em lágrimas, o mesmo Deus que acendeu o altar de Elias, Ele hoje quer acender o teu coração. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer por ti, quando tu hoje totalmente te entregares a Ele. O objetivo, queridos irmãos, é que possamos despertar os corações adormecidos, reacender a chama pessoal e coletiva, confrontarmos a apatia e podermos conduzir pessoas ao arrependimento e ao compromisso com Jesus, para que haja avivamento genuíno na nossa comunidade. Queremos nós isto? Ou gostamos mais de estarmos mornos? Ou gostamos mais de estarmos doentes? Ou gostamos mais de estarmos no nível inferior? Irmão e irmã, se o teu fogo espiritual se apagou, se há áreas mortas dentro de ti, Deus está aqui hoje para reacender. Se há pecado, o arrependimento cura. Se há frieza, o Espírito aquece. Se há culpa, o sangue de Jesus purifica. Vem, aproxima-te do altar. Hoje não é um dia de promessas, mas é um dia de decisões. Decide agora mesmo mudar. Levanta-te, sai para fora, muda de atitude, age, ora, chora, reacende o dom do Espírito Santo na tua vida. Vamos curvar as nossas cabeças.
vamos ter uma oração. E se tu estás fraco ou fraca, se queres realmente tomar uma mudança de vida hoje, se queres passar a um nível superior, com fé, fala com aquele que tudo pode, com aquele que quer hoje superar na tua vida. Querido Paizinho, Senhor, nós aqui estamos cansados, fracos, talvez frios, mas ainda há uma brasa em nós. E Tu és o Deus que sopra sobre esta igreja, Senhor. Sopra sobre as cinzas da nossa fé. Cura os doentes da alma, Senhor. Levanta os caídos. Desperta os adormecidos. E que cada coração aqui volte a arder como no primeiro amor. Dá-nos fome da Tua presença, sede da Tua palavra, paixão pela Tua vontade. Reaviva-nos, Senhor, e que o fogo nunca se apague, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o altar está aceso, a chama está viva, e o que Deus começou hoje, Ele não vai parar amanhã. Mantenha o fogo, põe lenha, deixa o Espírito arder em ti. O avivamento não é vento, é uma chama constante. Deus não visita quem dorme, Ele desperta quem o busca. Hoje o fogo reacendeu. Agora vamos mantê-lo aceso. Que o Senhor nos abençoe.